Olá, meus amigos, mais um podcast, Lamparina Podcast. Eu e meu faixa preta aqui preferido da viola e o Steven Spielberg, igual eu sempre falo aí, em todos os sentidos aí. Vitor Mesquita, bem-vindo, mais um podcast Lamparina. Valeu, Fábio, faixa preta no Gil também, um cara muito elegante. E tá começando mais um episódio do Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil, onde a gente traz histórias de pessoas, experiências, estudos, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Hoje, nosso podcast sempre é especial, né? Mas hoje também é um dia especial. A presença do Dr. Gustavo Mendonça, médico do esporte aqui, médico das celebridades de Brasília. Esse aí entende muito da parte de nutrologia, né? A parte de medicina do esporte. E hoje a gente vai bater aquele papo super agradável aqui, temas polêmicos, temas bem agradáveis também. Exatamente. Bem-vindo. Valeu, prazer. Graças a Deus aí também faixa preta de jiu-jitsu aí, graças ao Pete. É isso aí. Que me deu a honra de me indicar aí. Valeu. Doutor Gustavo, vamos chamar de Guga, né? As pessoas conhecem ele como Guga aí. É isso aí. A sua formação é na área de ortopedia. Conta um pouco da sua história aí para que a gente possa estar acompanhando e sabendo um pouco. Eu iniciei, né? Eu formei lá em Alfenas e tal, depois fiz residência de ortopedia lá mesmo. E aí depois resolvi migrar para essa parte de medicina esportiva. E até então estou me realizando cada vez mais, cada dia mais satisfeito com tudo que a gente vivencia aí na medicina do esporte, né, que é muito gostosa, uma área... Realmente, eu acho que a medicina do futuro, medicina da longevidade, é a medicina do esporte. Porque quando você pega qualquer ser humano, ele é um atleta. Ele pode ser um atleta de alta demanda ou um atleta de baixa demanda. Mas é um atleta, sempre. Então, assim, tudo que você faz para fazer aquele atleta durar mais, performar melhor naquela modalidade que o cara faz... Você também faz para o cara que é sedentário, que ao nosso olhar é um cara de baixa demanda, mas que também precisa de uma performance legal. Nem que seja ele durar mais, de uma forma mais, digamos assim, com qualidade de vida. Então, a medicina do esporte usa toda essa ciência, essa tecnologia tipo de Fórmula 1 da vida para colocar nos carros de passeio. Então, a gente pega o mesmo raciocínio que a gente usa para o atleta de ponta e joga para o cara que não é atleta de ponta. Então você assim, trabalha desde uma pessoa que amador, né, até um profissional, né? Sim. É a longevidade que se trabalha com a medicina esportiva, né? Exatamente. É porque assim, cara, o que a gente encara qualquer paciente que chega lá pra gente, a gente encara ele como um atleta. Sim. Pode ser uma senhora que, inclusive, semana passada foi lá em casa. Porque lá na clínica é quase minha casa. Então, assim, que foi lá na clínica, ela tem 83 anos e eu considerei ela como uma atleta, de acordo com a modalidade que ela gosta de fazer. No caso dela, ela, graças a Deus, está muito bem adaptada à musculação, à academia, gosta de fazer uma bicicletinha, gosta de fazer uma caminhada. Então, a gente pegou toda essa atividade que ela faz e a gente melhorou a performance dela nesse sentido, para que ela dure cada vez mais. Então, a minha aposta aí é que ela chegue aí aos 110, 115 anos de uma forma ativa. Então, assim, e também, na mesma semana, a gente pegou um cara que ele é de Ultraman. Então, assim, o cara, ele só de corrida, ele faz 80 quilômetros. Então, assim, pra você ver, né, é um range, é uma amplitude muito grande de atendimento. Então, assim, tem pacientes nossos lá que o objetivo do cara é só ele sair da bariátrica, ele não chegar a fazer bariátrica, então o cara está com o IMC, que a gente chama, né, que é a proporção da altura dele pelo peso dele muito desfavorável, o cara está muito gordo mesmo. Sim. E aí já está na fila da bariátrica, já está lá com tudo autorizado, mas ele está querendo se dar a última chance para que ele não faça essa cirurgia. E ele vai para lá, a gente entende de novo ele como um atleta de baixa demanda no caso, mas que está precisando, como um atleta precisa bater o peso, esse obeso precisa bater o peso. Então, Sim. O meu raciocínio é muito parecido. Sim. Eu tenho que fazer esse atleta de baixa demanda, no caso, bater o peso. Então, eu faço com que esse cara emagreça. Então, é mais ou menos aquele raciocínio que a gente usa para aqueles caras na pesagem de UFC, que o cara
churrilha todo, ele vai igual uma caveira para se pesar, e aí quando chega no ringue o cara tá gigante de novo. Mais ou menos aquilo ali. Então, assim, é muita conversa, é muito entendimento de quem é esse cara, de quem é esse paciente, qual é a problemática dele, como que ele chegou até esse ponto, por que ele não... Por que ele deixou isso acontecer? Aonde é que está a fraqueza dele ali? Vamos trabalhar naquela fraqueza dele. Então, assim, a gente realmente tem que ter uma noção de psicologia muito importante, até para detectar que às vezes é um caso que realmente não vai ter jeito, que o cara vai ter que ir para uma bariátrica mesmo. Ou então para a gente escolher outras drogas, até do ponto de vista psiquiátrico, muito mais importante para ele do que às vezes uma droga que vai inibir o apetite dele. E sim, ele precisa só estabilizar o humor, que quando ele não está, digamos assim, estressado, ansioso, nervoso, ele não come. Entendeu? Então, às vezes, você dá algum calmante para ele, você dá um antidepressivo, você dá alguma coisa desse tipo, sem ter a intenção primordial de fazer com que ele emagreça, mas sim dele ficar mais calmo, mais tranquilo, ele já emagrece. Então, assim, é toda uma avaliação que a gente tem que fazer do paciente para que a gente tenha assertividade na prescrição, que é o final de tudo, né? Que no final a gente dá a receita, carimba pro cara e... Entendo. Guga, na hora que você falou dessa sua paciente que tem 83 anos, né? 86, eu lembrei, inclusive hoje, o dia que a gente estava gravando, seria aniversário de 100 anos do meu avô. Olha aí. Que ele morreu com 99. Quase. E assim, eu morei com ele durante uns 2 anos e ele sempre comia a mesma coisa, fazia fisioterapia, assim, muito disciplinado, assim. Aí um dia, eu querendo auxiliar, né? Falei, pô, vô, por que você não muda um pouco, come outra bolacha, ou come outra coisa? Ele falou, Vitor, tá funcionando há 50 anos. Eu não vou mexer no que tá funcionando. E acho que é interessante. Ele chegou muito longe com essa estratégia. Sim, né? E ele chegou bem, né? Ele morreu de Covid, né? Mas... Puts, cara. Se não fosse Covid, eu tava aqui. Tava aí. E uma das coisas que ele sempre falou é a longevidade. Ele sempre pensou nisso, né? O que é a longevidade? Como a gente aqui, eu tenho 30 anos, 32 anos, pensar em longevidade. Porque a geração do meu avô, a maioria morria com 70, 80. Ele é fora da curva ali. A minha geração pode ter uma longevidade um pouco maior. O que é a longevidade? Como é que a gente pode fazer para a gente ter? Vitor, a longevidade não é você viver cronologicamente mais. É você viver cronologicamente mais e com qualidade. Você obrigatoriamente tem que colocar esse e no final da frase. Senão não é longevidade. Porque senão basta, sei lá, te coloco, vamos colocar um exemplo bem louco aqui, eu te coloco internado numa UTI da vida, coloco uns respiradores lá e te deixo vivendo ad eterno. Não é longevidade, entendeu? Então você tem que ter qualidade de vida nos seus últimos anos de vida também, tá? Então é a ciência que a gente se preocupa como que você vai viver melhor por mais tempo. Não por mais tempo, ponto. É melhor por mais tempo. Então, assim, tanto é que o foco nosso agora, o meu sempre foi esse, assim, desde da época que eu comecei no meu primeiro ano de ortopedia. Então, assim, eu já tinha essa ideia muito clara, que o que faz as pessoas durarem muito tempo é músculo. Quanto mais músculo a pessoa tem, mais ela dura, cara. Então você pega lá um senhor, essa senhora mesmo, ela tem 86 anos, o que eu estou fazendo com ela? Musculação e muito hormônio anabólico, que é o que os leigos entendem como bomba, né? Que é um termo que, graças a Deus, está cada vez menos usado. Mas, enfim, que é justamente para quê? Porque agora, realmente, eu estou no segundo tempo já, estou na prorrogação, eu tenho que continuar fazendo gol, eu tenho que continuar atacando. Então, eu tenho que fazer essa senhora ganhar músculo. E para ganhar músculo, cara, a gente realmente vai no limite possível. Porque a perda é muito grande. Porque a perda é muito grande, cara. Porque assim, você pega uma senhorinha aí, vamos colocar, uma mesma senhora também de 86 anos. Só que aí você faz os exames dela lá, faz exame de coração, de fígado, de rim, o que for, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas ela não tem força para sair da cadeira para tomar banho sozinha. Tem que ter alguém lá para estar ajudando. Isso não é longevidade. Ela tem que se limpar sozinha, ela tem que tomar banho sozinha. Ela tem que ir do quarto para a cozinha para tomar um copo d'água de noite, de madrugada, sozinha.
ela tem que ter força para carregar uma sacolinha de supermercado que ela foi ali na feira ou o que for comprar sozinha. Ela tem que ter habilidade para fazer pelo menos o mínimo de deslocamento razoável sozinha. É claro que eu não estou esperando que ela vá entrar numa luta corporal com alguém, se for o caso. Mas, pelo menos o dia a dia, o cotidiano, aquela coisa mais corriqueira, ela tem que conseguir fazer sozinha. As atividades básicas. As né? atividades básicas, abrir uma lata de alguma coisa, cara, levantar sozinha, cara, aconteceu alguma coisa, tem que fazer uma viagem, tem que acordar mais cedo, bora, ela levanta e vai, escova o dente e se vira nos 30 também. Entendeu? Ela tem que fazer, sei lá, alguma comida para ela mesma vai lá na panela, quebra coisa, mexe, faz e tal, acontece, serve a mesa, enfim. A gente tem que dar músculo para que isso seja viável. E para que isso, né? Chegamos agora num tema, acho que polêmico, né? Bora. Porque os músculos, você falou que é a musculação e é a parte do hormonal, né? É a parte que chamamos a parte de os hormônios chamam de anabolizante. Para uma senhora dessa, o que ela usa? Rapaz, ela usa o que a fisiologia dela permitir. Como assim? Eu vou fazer exame de coração nela, exame de sangue, exame que vai ver rim, fígado, pressão, colesterol, etc. e tal, e eu vou escolher qual a melhor droga, tá? Então, assim, no caso dela especificamente, o que eu escolhi? Eu escolhi a oxandrolona, escolhi a testosterona, escolhi mesterolona, tá? Então, assim, são 3 drogas aí que a gente combinado faz com que eu tenha um anabolismo muito bom, sem ter grandes danos, porque são drogas, digamos assim, mais limpas um pouquinho. Sim. E eu fui observando que ela respondeu maravilhosamente bem. Então, assim, muito mais disposta, muito mais força, acordando querendo fazer coisa. Então, assim, ela dizia que fazia anos que ela não acordava querendo agilizar as coisas, né, do dia a dia, né? Então, ela disse que fazia muito tempo que ela não perturbava o filho dela, e hoje ela já perturba o filho falando que o filho é um preguiçoso. Muito bom. Entendeu? E o filho 86 anos. 86 anos. Então, assim, e são coisas que, cara, isso aí enche a gente de orgulho, porque a gente vê que, pô, estamos no caminho certo. Então, assim, e coisas que ela deixa muito claro. Fala assim, cara, olha, eu quero viver assim. É assim que eu quero viver. Então, assim, eu não quero viver muito tempo, eu quero viver muito bem. Então, assim, é uma coisa curiosa que realmente o tempo de vida dele é muito importante, claro, mas a qualidade desse tempo é muito mais importante do que o próprio tempo de vida em si. Então, assim, não basta você só manter aquela pessoa viva, respirando. Você tem que dar qualidade de vida para ela. E músculo é qualidade de vida, não tem jeito, cara. Quando você... Para um cara também, vamos pôr um adulto médio, sei lá, 40 anos aí. Tem cara de 40 anos que não tem músculo, bicho. O cara é complicado. A gente que faz jiu-jitsu, a gente sabe. Tem uma galerinha lá que a gente treina, pô. Qualidade de vida desse cara é infinitamente menor do que a do Pete, do que a minha, que temos mais músculos. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que numa situação qualquer que o Pete queira fazer ou tenha que fazer, que vai depender do corpo dele, o Pete vai sair muito melhor do que esse cara aí. Entendeu? Então, assim, esse cara, obviamente, ele tá mais cansado no dia a dia dele. Se ele tiver um dia complicado no trabalho, que ele tiver que ficar em pé, muita reunião, etc., ele já não vai ter aquela resistência que a gente vai ter. Então, assim, isso aí cara, reflete em todos os aspectos que você possa imaginar a quantidade de músculo que a pessoa tem. Agora, quando a gente fala disso, muitas pessoas falam, né, na parte de crítica, são os efeitos colaterais que isso pode vir, né? Uma senhora de 86 anos, ali a longevidade, ou seja, assim, ela tem a qualidade de vida, mas não se tem a espera de muito tempo de vida, vamos dizer, né? Mas uma pessoa que tem 20 anos, que você insere ela na parte hormonal, como que são os efeitos colaterais nessa pessoa? Então, aí tá. Eu preciso saber com quem que eu estou mexendo. Sim. Entendeu? Quem é essa pessoa, quem é esse jovem, quem é esse idoso, quem é esse adulto. Por quê? Porque todos nós temos um estoque de anabolismo. O que é anabolismo? É o que faz a gente construir coisas, tá? Então, esse estoque inclui, por exemplo, que é mais famoso, a testosterona e o GH, por exemplo. Então, o Vitor aqui, ele tem um estoque natural dele já que ele produz todos os dias
de testosterona, por exemplo. Então, eu vou ter que saber quanto de testosterona que o Vitor produz. Digamos que ele produz 500. E aí eu vou e quero saber qual é a demanda que o Vitor tem, que esse cara tem. Digamos que o Vitor, ele é um triatleta, que além de ser triatleta, ele tem mais 3 empresas, ele tem mais 4 filhos, ele ainda por cima ele puxa ferro e ele faz jiu-jitsu. Eu sei que é quase impossível o Vitor conseguir suprir toda a demanda que ele tem com o estoque natural que ele já tem. Não dá, vai faltar. Então, é o tipo de cara que eu vou ver em overtraining. É o tipo de cara que eu vou ver extremamente cansado, mal-humorado, dolorido, sempre fadigado, concentração lá embaixo. É um cara que ele só quer dormir, mas ele está naquela inércia, naquele automático, então ok, ele tem força de vontade, então ele consegue fazer, ele tem um estoque médio para bom, então ele consegue meio que male, mas ele consegue cumprir aquilo ali, mas ele está muito longe da melhor performance dele, muito longe. Então aí eu vou e completo esse tanque. Chego, Vitor, é o seguinte, cara, você precisa de pelo menos tanto de testosterona, por exemplo, ou tanto de oxandrolona, ou tanto de estanozolol, ou tanto de não sei, enfim. Aí a gente vai escolher a droga de acordo com os efeitos colaterais que elas vão ter e de acordo com o que eu vi que eu tenho de sinais amarelos do Vitor com relação a, por exemplo, colesterol, fígado, rim, passado familiar, passado pessoal, pressão arterial, etc. Alguma coisa que ele venha a ter que me dê as contraindicações, tanto absolutas, que não pode de jeito nenhum, quanto relativas, que eu tenho que pesar. Então pronto, depois que eu entendi quem é o Vitor, especificamente quais são as peculiaridades dele, o que ele faz, qual é a demanda dele, o que eu não posso dar e o que eu posso dar, aí eu passo a prescrever o Vitor. A partir daí, ele vai retornar para mim dizendo assim, meu irmão, se eu soubesse, puta, que qualidade de vida. Tô dormindo melhor, tô treinando melhor, tô sem dor, tô trabalhando melhor, cara, tô feliz, tô tranquilo, tô contando piada, tô de novo sendo quem eu era antes. Sim. Por quê? Porque aí eu só supri esses estoques dele. Então, nesse caso, muito difícil eu ter qualquer colateral. Muito pouco provável. Por quê? Porque não vai ter nada sobrando ali. Tudo que eu dei para ele foi apenas eu completei o tanque que estava faltando. Sim. Só isso. O colateral estava acontecendo antes. Ele estava precisando, ele já estava cheio de colateral do que ele não estava fazendo. Olha que viagem. É o colateral pela ausência. Justamente ele estava precisando daquilo, ele estava sem aquilo e ele estava tendo todos aqueles efeitos ruins da falta de alguns hormônios, por exemplo. A partir do momento que eu comecei a colocar isso aí para ele, ele passou a ter uma qualidade de vida bem melhor e 90% das vezes sem colateral nenhum, se a gente acerta a dose. Cara, o colesterol fica intacto, pressão fica intacta, próstata fica intacta, cabelo fica intacto, pele, não dá nada. Pelo contrário, o cara só melhora. Agora, é claro que existe uma coisa que a gente chama de curva de normalidade de Gauss, tá? Que é uma, como se fosse um chapéu, tá? Que é o seguinte, nas duas pontas, você tem os extremos, tá? Nesses extremos é o seguinte, quem que, por exemplo, com pouquinha dose, tem colateral pra caramba, um cara que, bicho, não se dá bem de jeito nenhum, e tem aquele cara que com uma dose de cavalo não sente nada. Entre o preto e o branco tem toda essa zona de cinza aí. Então, que é a normalidade, que é onde a gente tira a média para começar a prescrever alguém, né? A gente não imagina que o cara está no extremo ou no outro, a não ser que esses extremos forem muito perigosos, a gente tem que tomar cuidado. Fora isso, não. A gente dá dentro de uma média e aí espera realmente a coisa acontecer dentro de uma normalidade, tá? Acontecendo isso dentro de uma normalidade, é muito difícil, cara, que a gente tenha qualquer tipo de problema com o paciente. É muito raro mesmo. Agora, se eu errar a dose, se eu der mais do que ele precisa, por exemplo, teve paciente lá que chegou para mim com testosterona de 12 mil. 12 mil. E no limite, e assim, o básico, um ser humano, assim, cara, 800, normal, 800, 500, 800. Vamos colocar 800 aí. 12 mil, cara.
Óbvio, colesterol dele lá no alto, pressão lá no alto, depressivo, tendo pesadelo, não conseguir ereção zero, libido zero. Mesmo com testosterona alto desse jeito, sim, libido aí dá o efeito rebote, reverso. dá o efeito reverso. Tá? Enfim, espinha para tudo que é lado, fígado desse tamanho. Então, enfim, você vê que da onde que o cara tirou esse raciocínio, achando que quanto mais melhor. É um conceito completamente equivocado, completamente amador, que é, cara, não entender que a gente tem uma capacidade X. Exemplo, esse copo lindo aqui. Esse copo, ele tem essa capacidade. Beleza. Se está aqui, no caso, que está aqui mais ou menos até a metade, eu tenho que completar só até a metade. Se eu colocar mais do que isso, vai derramar. Se derramar, vai dar os problemas aqui. Vamos ter que chamar o pano para É o que acontece, né, Guga? Eu acho que é automedicação, né? A maioria das vezes. Né? Ou colegas que, às vezes, na boa intenção, acabam meio que errando a mão. Então, assim, é uma coisa que a gente sabe que jamais o colega vai querer prejudicar algum paciente. Sim. Nunca. Mas é que, às vezes, o cara, ele erra a mão mesmo. Ele, às vezes, passa mais do que deve. Então, assim, é um conselho que eu dou para todos os colegas. Todos. Sempre falo a mesma coisa para todo mundo que vem me perguntar, pegar uma consultoria, pegar uma segunda opinião comigo. Sempre falo, cara, vai devagar e sempre. Sempre joga um degrauzinho abaixo. Então, assim, se você acha que esse cara precisa, exemplo, de uma Deposteron de 15 em 15 dias, começa com 20 em 20. Dá de 3 em 3 semanas, vê qual é. Dá teu telefone particular pro cara, fala assim, olha, daqui a um mês você me liga. Se tiver tudo bem, beleza. Já deixa um pedido de exame com o cara. Fala o seguinte, olha, você me liga tal dia, já com o resultado desse exame que eu quero saber o que deu. Que aí você vai tirando a média do cara, vai falando assim, olha, realmente, ele, olha aí, ó, de 20 em 20 dias já resolveu. Ou então não, putz, realmente vai ter que ser de 10 em 10, vai ter que ser uma vez por semana, vai ter que ser 15 em 15 dias, não sei, entendeu? Então, assim, é claro, tem um bom senso aí, você está lidando com um fisiculturista, o cara que tem uma demanda surreal, é um cara que faz um J10 da vida. Ele, em vez de fazer um treino ABC, ABCD, ABCDE, o cara faz até o J. Então ele precisa de 10 dias para se recuperar. Para fazer o ciclo da musculação. Para fazer o ciclo da musculação. O cara fica literalmente 1h15, 1h30 fazendo bíceps. Então assim, pô, é óbvio que a conta é completamente outra, porque o consumo do aparelho anabólico dele é muito alto. Absurdo. Então, cara, aquilo lá é uma esponja. Você vai metendo droga ali que o cara absorve tudo. Então, assim, existem coisas que você tem que ter esse bom senso. Tem que saber fazer essa conta aí. O que a gente vê muito hoje em dia é o preconceito, né? No uso de anabolizantes, de hormônios. E por que se tem esse preconceito? Pô, cara, isso daí é uma consequência do que foi feito no passado, né, cara? No passado foi complicado, porque é o seguinte, pessoas usavam isso de forma ilícita, então eles conseguiam essas drogas de forma irregular. E aí usavam sem ter a menor ideia do que estava fazendo. Então, e nem se pedia exame. Era raro você ver um pedido de dosagem de testosterona antigamente. Praticamente não existia isso. Praticamente não tinha reagente. Era muito raro se pedir esse tipo de coisa. Então, pô, você tira por aí. Se nem pediam testosterona antes, imagina o resto que a gente tem que saber. Que é N coisas. IGF-1, os derivados da testosterona, DHT, etc. e tal. Mas nem pensavam nisso antes. Então, eles simplesmente usavam do jeito da cabeça deles. E tinha aquele raciocínio quanto mais melhor. Qual era o resultado? Pessoas que ficavam com todos os colaterais à mostra, então aquela cara inchada, aquele braço roliço, aquele cara fordo, né, que é aquele gordo forte. Então, assim, inchado, pura retenção, problema de coração, problema de fígado, problema de próstata, problema de ereção, problema de todas as sortes que você possa imaginar, o pessoal tinha. E óbvio, como era uma coisa muito chamativa, todas as pessoas acabavam comentando. Eu falei assim, o que aconteceu com esse menino? Ah, não, ele tomou bomba, tomou uns troços aí que parece que explodiu, né?
Então, e aí, obviamente, isso vai se espalhando e chega no ponto que chegou. Mas se você for ver os usuários típicos da época, cara, eram usuários que não tinham, às vezes, nem, cara, escolaridade básica, assim, não tinha ideia do que estava fazendo. Então, obviamente, não tinha higiene também, então aplicava de qualquer jeito, aí infectava, e aí dava aquele problema. Então, aí criou-se essa imagem de que anabolizantes só faziam mal, era só para pessoas que, enfim, que tinham algum cunho agressivo aí na forma de ser, e que matava, e que deixava broxa, e que causava câncer, etc. e tal. Mas mal sabiam as pessoas de que esses remédios são remédios e foram feitos justamente para uso hospitalar, para pacientes que eram grandes queimados, para caquexia, para aidéticos em fase terminal, para oncológicos, para pacientes com câncer, pós-quimioterapia, que tem que recuperar a massa muscular. Para paciente que está no ventilador, pós-Covid mesmo, eu tenho um que o cara pós-Covid foi graças aos anabolizantes que ele voltou a ter força para respirar, a ter força para se levantar. Então, é justamente o contrário. Era para médicos de alto gabarito que teriam que estar receitando. Mas foi feito de forma completamente desvirtuada. E todo mundo tem que tomar ou não? Vamos dizer assim, a pessoa... Em algum momento da vida, sim. Em algum momento da vida, sim. Todo mundo tem que tomar. É a parte da reposição hormonal. Chega um momento onde que você não tem, você tem que não repor tem os hormônios que... Não tem escapatória. Você vai ter que tomar todo, você vai ter todo, eu já tomo. Então, assim, não tem como, é impossível, tá? Olha só, nós fomos feitos para durar 16 anos de idade. Imagina só, esse chassi nosso aqui é feito para durar 16 anos. Como assim? Pois é, porque a gente tem uma dentição só trocada. Então, que, digamos assim, aos 16 anos de idade, a gente não teria escova de dente na época das cavernas, a gente não teria nada, então a gente passaria a perder os dentes. Então, a partir do momento que a gente perdesse os dentes, como é que a gente iria se alimentar nas cavernas de uma forma eficaz? Ia ser muito pouco provável. Então, a partir daí, no máximo até os 18 anos, a gente iria morrer. Então, até lá, a gente tinha que se reproduzir já. Tanto é que a fase reprodutiva é justamente nessa fase. Então, era o clássico. Nasce, cresce, reproduz e morre. Olha quanto tempo que a gente dura agora. Entendeu? Então, assim, hoje, a gente não tem ainda genética suficiente para aguentar 100 anos de idade. Não, haja tecnologia, haja remédio. Haja remédio para quê? Para pressão, para diabetes, para câncer, para queda de hormônio, para um monte de coisa. Então não tem como, cara. A alimentação, a gente consegue, cuidando só da alimentação, diminuir essa queda hormonal? Não. Ou não? Isso é coisa fisiológica? Não. Isso é mito, tá? Isso aí, assim, o que você consegue com uma boa alimentação? Ter um bom funcionamento do que você já tem. Então, assim, só isso. Então, você tem que se alimentar bem? Claro. Mas não é porque você se alimenta bem que você não vai ter um câncer, que você não vai ter queda de hormônio, que você não vai ter queda de cabelo, que seu cabelo não vai ficar branco, que você não vai ter catarata, que você... Não, imagina. Ué, se fosse assim, cara, você ia ver em algum lugar do mundo pessoas eternas. Algum lugar do mundo ia ter. Pela alimentação. Né? Pela alimentação. Algum lugar do mundo. Né? Antigamente, que não tinha agrotóxico, que não tinha nada e tal. Pô, digamos assim, as figuras mais protegidas pelos soldados, etc., iam ser quase eternos. Um rei da vida. Pô, o cara ia ter do bom e do melhor o tempo inteiro. Não ia se expor a nada, se expor a risco... Meus avós, minha avó tem 92 anos semana que vem, meu avô 94, né? Então, são vivos ainda, e eles comem um tanto de coisa aí. Só não comem os fast food, vamos dizer assim, né? Até porque não são acostumados a isso. Mas a parte da alimentação deles é a alimentação que o arroz, o feijão acredito que eles já estão fazendo a parte da reposição também hormonal, né? Tem que fazer. Ou a parte ou vai por um geriatra, né? Sim. Ou vai por uma
um acompanhamento mais ali, um clínico geral, um Cara, cardiologista? Hoje, o que eu recebo de ligação de cardiologista, colega meu, ginecologista, pedindo opinião assim em termos de dose, em termos de qual droga usar e tal, para eles indicarem para os pacientes deles. Urologistas? Urologistas demais. Eles já estão acostumados com isso. Mas são especialidades que a gente jamais imaginaria, entendeu? Então, assim, que justamente, vamos dizer, um pouco tempo atrás, nossa, era quase uma heresia falar sobre isso, falar sobre reposição de testosterona, entendeu? Então, assim, hoje, graças a Deus, os colegas já entenderam que, pô, cara, faz parte da vida. A gente não sabe se a gente envelhece porque os hormônios caem ou se os hormônios caem porque a gente envelhece. Não sei. Ninguém sabe ainda. Mas o fato que os hormônios caem quando a gente envelhece. Ponto final. Então, assim, se a gente não repor isso, vai dar problema. É fato, tá? E aí, por exemplo, homem, né? Homem tem muito medo do câncer de próstata. Sim. Cara, olha, é muito mais fácil você morrer com câncer de próstata do que do câncer de próstata. Por quê? É um tumor lento de crescimento, geralmente, né? De crescimento bem lento, enfim, vai devagarzinho ali. E hoje, com os programas que a gente tem de orientação, as pessoas fazem o PSA sempre, vira e mexe aí, né? Identifica. Então, assim, hoje em dia, e não tem ainda uma comprovação que o uso, por exemplo, de testosterona causa câncer de próstata. Não tem isso ainda. Então, assim, havia um entendimento equivocado que existia essa relação, mas hoje já não se tem essa afirmação mais. Pelo contrário, inclusive pacientes com câncer de próstata estão em uso de testosterona com câncer em atividade. Entendeu? Então, já caiu por terra também. Hoje em dia a gente se ouve muito em atletas de alta performance, né? E atletas de alta performance a gente vê que existe o doping, né? De atletas competidores. Como que é feito isso? Cara, então pela urina ou pelo sangue, né? Então, assim, colhe esses exames aí dos atletas e aí vem se tem resquícios das drogas que foram proibidas, né? É uma coisa que eu sou contra. Eu acho que, assim, um atleta, bicho, ele é muito danificado. Assim, ele é muito prejudicado. É um cara todo inflamado, é um cara que adoece muito, é um cara que tem um nível de dano celular gigantesco. E você proibir esse cara dele se recuperar da forma mais eficaz possível, que seria com reposição hormonal, cara, eu acho uma judiação, sabe? Eu acho realmente quase uma maldade. Mas, enfim, são as regras do jogo e a gente não tem o que fazer. Foi assim que se colocaram e entenderam que isso daí faria mais mal do que bem para os atletas. Não sei, porque é um conceito até muito antigo. Um ciclista, né, pouco tempo atrás, que é o nome daquele que a gente estava até comentando dele esses dias. Né? Ele fez 7 vezes o... Ele foi campeão. Armstrong. O Armstrong. O Armstrong, ele depois lá na frente, ele falou que fazia uso de anabolizantes. Ele perdeu todos os... Perdeu todos os ouros, mas era um atleta fenomenal, prêmios, né? Até porque, entre certeza, outros aí que a gente... Inclusive, existe outra forma de poder dar uma superdosagem que não seja por hormônio, vamos dizer assim? A parte de transfusão de sangue, uma coisa assim? Não. Porque tem a tal da eritropoetina que os ciclistas gostam muito, que provoca uma produção maior de sangue. Sim. Mas também é doping e também é detectado. Então, não tem como não. Há um investimento muito grande na detecção dessas substâncias, então qualquer substância... E hoje, para você ter ideia, eles estão guardando as amostras, mesmo depois... que fizeram já o teste, que liberaram tudo e tal, estão guardando para que, se depois for descoberto uma nova droga que aquele atleta naquela época já poderia estar usando, ele usar aquela amostra para testar nele também, entendeu? Para você ter ideia. Então, cara, assim, colocaram essas regras. Sim. Então, é como se fez parte da seleção natural, tá? Ok, significa que o cara que ele naturalmente não tem um estoque grande anabólico, que ele já nasceu com uma produção grande de testosterona, de GH, etc e tal, enfim, que ele produza menos radicais livres, que ele consiga
digamos, naturalmente performar bem na questão da fisiologia, se ele conseguir isso daí, ele vai estar nas cabeças. Se ele naturalmente não conseguir isso, já era. Por mais que ele tenha um talento maravilhoso, por mais que ele seja, cara, que ele nos daria muita alegria de ver manobras fantásticas, golpes fantásticos, velocidades fantásticas, pesos fantásticos, a gente não vai conseguir ver isso nas formas tradicionais olímpicas, por exemplo. Você falou uma coisa interessante que a tecnologia dos carros que a gente usa no dia a dia, elas vêm da Fórmula 1, só que de uma forma mais sintética, adaptada, mais simples ali para... E você falando, eu estava pensando, né? Imaginando se fosse liberado, tivesse um marketing pesado no sentido mundial, assim, que usar hormônio e tal. É uma tecnologia altíssima, né? Mas isso aí tá muito perto, viu, cara? Comparando esse negócio, a tecnologia da Fórmula 1, isso é uma tecnologia da medicina. Uma pessoa que acho que eu posso tomar, acho que eu preciso tomar, fazer um tratamento hormonal para eu melhorar minha performance. O que ela, dentro dela, pode examinar e falar, pô, eu acho que eu preciso. E quando ela vê que sentir que precisa, qual profissional que ela deve procurar? Porque falo isso porque deve ter diversos profissionais que assim, profissionais áreas, né? Que se metem na área que não são, né? Cara, primeira coisa, recuperação pós-treino. Começa por aí. Você treinou forte. Chegou no dia do teu treino de novo, você não tá bem ainda? Opa! Significa que teu estoque não foi suficiente para você conseguir se recuperar a tempo. Então já temos aí um sintoma importante de que você está precisando de um auxílio, entendeu? Outra coisa, você está, exemplo, querendo emagrecer. Você sozinho já está 3 meses, 4 meses tentando perder peso, você não consegue perder, pelo contrário. Você está até ganhando. É outro sinal de que alguma estratégia sua está errada, você precisa de uma orientação. Então, assim, seu tempo, suponha, né? Você que é do triatlo, cara, você não consegue sair daquela casa decimal de jeito nenhum, você não consegue bater aquele tempo de jeito nenhum. Você já fez todo tipo de estratégia. Você já fez seu treino em jejum, seu treino carbado, seu treino alimentado, não alimentado, dia de sol, dia de chuva, de noite, frio, calor, o que for, você não consegue melhorar aquele tempo. Você está precisando de uma ajuda. Então é quando você está começando a ter dificuldades em alcançar o que você está querendo e você sente que realmente você chegou no seu próprio limite. Você vê que, cara, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo de errado aqui. Porque pelas informações que eu consegui colher, eu estou fazendo tudo certo e mesmo assim a coisa não está tendo resultado. Aí você tem que procurar preferencialmente um médico do esporte, sim. Por quê? O médico do esporte, cara, ele junta tudo. Ele vai ter que saber sobre dieta, ele vai ter que saber sobre suplementação, sobre hormônio, sobre treino, sobre periodização de treino, sobre tipo de treino, sobre estratégias próprias para que você performe melhor, tanto no treino quanto na competição. Ele vai ter que saber manejar questão de foco, concentração, sono, estresse. Então, assim, imagina um atleta que ele está sempre em competição. Então, ou ele vai competir no fim de semana, ou ele acabou de competir. Então, assim, todas essas coisas fazem com que o psicológico desse cara, o psiquiátrico dele, seja fundamental que você equilibre também. Então, ninguém toma um 7-1 da Alemanha porque não sabe chutar pro gol. Sim. Entendeu? Então, porque não está com a perna treinada, não está com a perna forte. Não. Você toma um 7-1 da Alemanha porque tua cabeça não está legal. Então, essa parte da psiquiatria, ela é fundamental na medicina do esporte. Então, você chega para um cara que ele não consegue se conter quando ele vê algum doce, algum chocolate, etc. e tal. Mas o que é? O que te causa aí? O que você ganha com isso? Qual é o prazer que tem aí? Aí você vê que a coisa é mais bioquímica ou não, ou é mais comportamental mesmo. E aí você tem várias drogas que vão diminuir, exemplo, esse desejo, essa vontade, essa sensação de recompensa. Tem outras drogas que vão melhorar no menor tempo aquele descanso do cara, então ele consegue dormir menos horas
e ficar mais descansado. Tem drogas que fazem com que o cara consiga concentrar mais, ele ficar mais focado. Então, assim, cara, é ver realmente aonde é que tá pegando. Humor, ali, né? Humor. Apetite sexual também. Demais, isso daí é... É o que mais procura, né, no consultório. Mas tem muito, vamos dizer, né? Então, assim, então, cara, você percebe, às vezes, que é o cara que tem uma coisa que a gente chama de labilidade emocional, ele tem um up and down muito grande, hora ele tá super legal, hora ele tá super chato, hora ele tá super animado, hora ele tá super desanimado. Então, essas coisas todas fazem parte de você tratar esse atleta também, entendeu? Então, não é só hormônio, não é só alimentação, é tudo isso aí junto. Aí o cara chegou no profissional. Quando é que ele... quais as pistas que ele pode saber se o profissional é adequado ou não? Cara, primeira coisa aí, ele vai sentir se ele confia nesse cara ou não. Ele vai ver o tanto de pergunta que esse profissional faz para ele. Segundo, esse profissional não vai impor nada. Ele vai querer te entender primeiro. Ele vai querer saber aonde é que está o problema primeiro, antes de te passar qualquer coisa. Então, assim, a não ser que você traga coisas muito óbvias, muito claras, o cara vai evitar te passar alguma coisa logo de cara. Ele vai querer se certificar do que está acontecendo. Então, assim, ou seja, o cara tem que ser médico primeiro. Então, assim, o geralzão mesmo. Então, tem que te escutar, ele tem que entender realmente o que você está querendo, ele tem que saber traduzir o que você está pedindo para ele. E ele tem que depois, quando ele for te prescrever, cara, que seja algo feito entre quatro mãos, entendeu? Então, assim, que eu e você tenhamos um comum acordo para que, olha, é o seguinte, essa é a nossa primeira estratégia, esse é o nosso primeiro plano. Esperamos que dê certo, mas está aqui o meu celular, você vai me mantendo informado como é que você está evoluindo e a gente vai adaptando conforme você vai se sentindo, tá? Então, assim, basicamente isso, tá? Óbvio, né? Se é um cara que tem indicação, você conhece pessoas que já se trataram com ele, que ele tem um trabalho exposto, seja em mídias sociais, seja em trabalho científico, seja onde for. Então, assim, hoje em dia é mais fácil você saber esse tipo de coisa, né? Mas é muito na consulta. Pra você ver, olha, a minha consulta ela dura no mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora. Então, assim, já tiveram consultas minhas que demoraram 3 horas. Então, assim, justamente por quê? Porque não era só o cara. Era o atleta, era o empresário, era a família dele, etc. Todo mundo junto na mesma consulta. Então, a gente tinha que atuar em várias frentes aí. Então, justamente para que a gente não erre, entende? Então, agora, depois de um tempo que você já conhece o paciente, cara, você passa a ser, digamos assim, um amigo para compartilhar as vitórias dele. Então, ele vai lá para o consultório para te contar o tanto que ele está bem, o tanto que ele melhorou, cara, a performance dele, como está cada vez melhor, aonde que ele quer chegar agora, o que ele está sentindo, qual colateral, que hora teve, e aí a gente tentar consertar. Mas aí sim é uma consulta de evolução, entendeu? Da gente só saber que a gente está indo pelo caminho certo e continuar com aquilo ali. Eu vejo esse retorno até nas redes sociais. Te acompanho, né? Uhum. E aí eu vejo os pacientes justamente dando esse retorno, né? Da alegria deles de estarem superando algumas adversidades, né? Sim, isso é muito massa, é muito, muito legal você ver o retorno dessas pessoas e você, de uma forma ou outra, você está levando o quê? O que a pessoa está precisando, né? Você está capacitando ela de alguma forma, a parte do humor, a parte... Do convívio, né, dela, a parte aquela de acordar, igual você trouxe aí alguns exemplos, né? A parte do sexual também, né, do casal, muitas das vezes. Então acontece muito. Então você trouxe uma alegria para a família de uma maneira geral. Né? Esse negócio sexual, então, nossa senhora, bicho, olha o que tem de casamento que a gente salva. E casamento que a gente termina também, né? Porque isso. Às vezes se um dos lados... Uma reciprocidade, só... né? Pois não tem reciprocidade. Porque às vezes acontece isso também, né? Vai só um dos dois, do casal lá. Aí esse que vai, vira um foguete. É uma
forma de levar a mulher. Então. Mas aí, às vezes, o parceiro lá não quer ir, não aguenta, não vai, sei lá, e aí complica. Porque aí fica um taradão e o outro não querendo, não conseguindo aguentar o negócio lá. Então é complicado. Então hoje, assim, a testosterona é vamos dizer, a substância, né? O hormônio, né? Existem nomes para expressar, codinomes para expressar a testosterona? Não, né? Apelidinho carinhoso é testo mesmo. Mas, testo, assim, né? Mas o que se tem são muitas outras drogas que são derivadas da testosterona. Sim. Então você pega. Entendo. Então você pega, exemplo, você pega a molécula da testosterona, que ela é grandona, gigantona lá, e aí você arranca só um pedacinho dela. Aí você fala assim, não, cara, eu quero essa parte aqui que se liga no músculo só. Eu não quero todo. Porque eu não quero aumento de libido, minha libido já está boa, eu não quero outras coisas, eu quero só essa parte aqui. Ou eu quero o contrário, eu quero só essa daqui que faz outra coisa. Então, assim, e aí você vai derivando, a tecnologia hoje em dia está assim, absurda. Hoje em dia a gente consegue pegar derivados da testosterona e derivar eles de novo. Então, você pega um derivado de um derivado. Então, porque é o seguinte, você tem uma cadeia hormonal que começa lá do colesterol. Então, aí do colesterol ela vai descendo, forma progesterona, pregnenolona, etc. e tal, e aí vai lá, forma testosterona. Então, e aí da testosterona vai virando outras coisas também, tá? Dihidrotestosterona, estrógeno e tal. Então, aí você pega, exemplo, uma dihidrotestosterona e aí você joga um oxigêniozinho dentro dela, ela vira uma coisa chamada oxandrolona, entendeu? Exemplo. Então, cara, e aí vai. Então, quando tem a droga, só o nome da droga, você já imagina o que fizeram ali, entendeu? Certo. Então, assim, oxandrolona, exemplo, é oxigênio dentro da nandrolona. E a nandrolona é a deca. Então, a oxandrolona vem da deca. Sacou? Então, assim... Existe, assim, eu já ouvi falar que, por exemplo, a testosterona é o hormônio do homem, né? E a mulher não pode usar testosterona porque vai ficar com uma voz mais assim, o clitóris mais avantajado, e entre outros outras formas que expressam justamente o uso da testosterona. Tem isso? Tem. É que, assim, todos nós, homens e mulheres, temos todos os nossos hormônios iguais, tá? Em termos de qualidade, tá? Substantivamente, a gente tem todos iguais, tanto homem quanto mulher, tá? Porém, a quantidade é que muda. Então, o homem é um caminhão de testosterona comparado à mulher. A mulher é um caminhão de estrógeno comparado ao homem, tá? Então, assim, são apenas as quantidades que mudam. Mas a mulher tem que ter testosterona, o homem tem que ter estrógeno. Não dá para nenhum dos dois viverem sem um ou sem outro. De jeito nenhum, todo mundo tem que ter. Agora, se você começa a inverter essas proporções, aí sim você começa a ter os colaterais. Se você faz isso, porque existe também, existe homem que quer virar mulher, ué. Sim. Então, assim, você começa a transformar hormonalmente esse homem em mulher, ele passa a ter hormonalmente um quadro feminino, porque as proporções se invertem. Ele começa a ter muito menos testosterona, muito mais estrógeno, por exemplo. E a mulher, a mesma coisa. Você começa a querer inverter isso daí, ela vai passar a ter mais testosterona do que estrógeno. Mas a quantidade é que dita se você está indo além do limite ou não. Então, para a mulher, se você tem uma mulher que ela está com libido baixa, ela está com dificuldade de ganhar músculo, ela está com dificuldade de perder gordura, foco dela está horroroso, memória está horrorosa, desanimada, cansada, distúrbio do sono, distúrbio do humor, está chorando de manhã, está rindo à noite. Isso aí. Enfim. E aí você já suspeita. Fala assim, cara, vou dosar essa testosterona. Aí você dosa, tá lá. Menor que 2,5. Querida, o negócio tá complicado aqui para você. Vamos repor essa testosterona.
tá? E aí você tem que repor. Se você não repor, cara, você está condenando essa paciente a uma qualidade de vida terrível. E aí quando ela volta, pô, ela é outra mulher, cara. Ela é outra mulher, o marido volta junto, te dando um beijo, te agradecendo, fala, meu Deus do céu, sabe? Então, assim, é uma coisa, a diferença é gigantesca. Agora, essa mesma mulher, se você ao invés de ir, como eu falei antes aqui, devagarzinho, um degrau abaixo e vendo qual é, você inverte a lógica, mete o cacete e coloca uma dose cavalar de testosterona nela, pô, aí você também vai dar um prejuízo muito grande. Aí sim, ela volta como? Com o clitóris aumentado, com a voz grossa, com careca, cheia de espinha, irritada demais, agressiva, colesterol lá no alto, pressão também, né? Então, assim, fígado já complicadinho. Entendeu? Então, assim... Aí Vitor olhou pra mim, careca já olhou pra mim, pô. Imagina se a quantidade tá boa. Enfim, então, assim, cara, é isso. É tudo realmente você ver caso a caso, individualmente, você conversar com o paciente, não ter nenhum tipo de medo se você estiver dentro das 4 linhas ali da medicina, fazer as coisas, né, com prudência, com consciência. Você falou uma coisa certa, né? Dentro das 4 linhas da medicina, né? Acho que é importante é um médico, né? Falando dentro a gente falou todo momento aqui da automedicação, não é nada bem-vindo, em nenhuma hipótese. Nunca vai ser. Né? Então, ficando dentro das 4 linhas, do que a medicina autoriza, como deve ser, né? Através dos exames que são feitos, né? E é muito, eu particularmente acho muito produtivo a parte do uso hormonal, né? A parte de reposição hormonal. Eu acompanhei alguns atletas, acompanhei algumas pessoas que fizeram a parte de reposição hormonal e o resultado foi excelente. Foram excelentes. Sim. Parte de humor, a parte de outras qualidades que vieram à flora que estavam ali reprimidas, mas eram necessárias trazer à tona. Eu já vi situações de amigos de depressão, em situações depressivas. E aí começaram a fazer a parte de reprodução hormonal e aí tiveram êxito, né? E hoje tocam a vida numa boa. Cara, no nosso meio mesmo, no jiu-jitsu lá, cara, o que tem de cara que, justamente porque os treinos de jiu-jitsu são extenuantes demais, a gente sai acabado de lá, né? Sim. Cara, se o cara não tiver com a testosterona em dia, meu Deus do céu, com certeza ele vai ficar deprê, ele vai ficar mal-humorado, ele vai ficar com a libido lá embaixo. Então, assim, é típico. O cara, ele começa a entrar em época de campeonato, se o cara não repõe, a libido do cara cai, o sono fica ruim, ele passa a não conseguir treinar legal. Então, por isso que eu acho que essa questão do doping tinha que ser melhor discutida, sabe? Eu acho que é uma coisa que deveria ser pelo menos regulamentada, no sentido seguinte, olha... Tem uma dosagem. Tem uma dosagem. Ou, né? Sim, ou fala assim, olha, beleza, pode desde que você tenha um relatório de um médico do esporte afiliado na federação da CBJJ, a lista dos médicos são esses caras aqui, se tiver aval deles, tá ok, pronto, entendeu? Por quê? Aí você sabe que é um cara que realmente ele está cuidando do bem-estar do atleta, não é questão... E você falou uma coisa, por exemplo, naturalmente um pode ter uma testosterona de 2.000 e o outro pode ter uma testosterona de 100. Natural, exatamente. De 50, exatamente. Naturalmente. Então a forma disso, de repor, isso é até uma forma igualitária, né? De você trazer 2 atletas, um que tem de uma forma... Eu acredito seriamente que um atleta que treina no mesmo padrão do que aquele atleta que está com 2.000 e outro que tem nenhum, quase 10, 20, 30 em testosterona, o resultado vai ser muito diferente. Completamente diferente, cara. E assim, a gente está perdendo, às vezes, grandes talentos que poderiam estar dando show aí pra gente por conta disso. Vitor Belfort, cara.
Pô, tu lembra quando ele não pôde mais usar testosterona? O que virou? E era um monstro, cara. Era lindo de ver aquele cara lutar, entendeu? E, pô, é um cara hipogonádico, é um cara que ele não produz naturalmente, não tem jeito, não tem o que fazer. Entendeu? Agora, se ele diz que aquele cara não tem talento... com uma possibilidade para... Sim, AUT. Para buscar uma reposição, autorização para uso terapêutico. E não conseguiu, cara. Então, assim, você fala assim, pô, vai dizer que não é um baita de um talento aquele cara? Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, são situações como essa que a gente tem que repensar. Fala assim, pô, será que esse é o caminho mesmo? Vamos tentar flexibilizar um pouco, vamos tentar parametrizar as coisas, criar alguns parâmetros, alguns limites ali, mas vamos tentar abrir um pouquinho, né? Isso daí eu acho que seria muito importante aí que a gente fizesse. Eu tenho até vendo o documentário do Armstrong, né? Quando ele ganhou as 7 voltas do Tour de France, aí ele perdeu tudo, aí um repórter perguntou para ele, cara, tu se sente mal de ter perdido? Ele falou, não. Ele, pô, mas você perdeu. Eu falei, cara, vocês podem pegar todas as minhas medalhas, mas quem ganhou fui eu. Aí o cara, pô, mas isso é muita arrogância. Ele falou, eu tomei, o segundo tomou, o terceiro tomou, o quarto tomou, mas quem ganhou fui eu. Então, assim, eu acredito que dependendo, não estou apontando o dedo porque... Te entendi perfeitamente. Mas eu acredito que na alta performance, para o cara conseguir determinados níveis, realmente ele tem que ter esse acompanhamento, né? Porque o cara aguentar aqueles níveis de treino e chegar a performar... Né? Não é humano. Não é humano, cara. Não é humano. Então... Inclusive no dia a dia, né? Tem gente que trabalha 16 horas por dia. O que adianta o cara trabalhar 16 horas por dia, chegar em casa destruído, não conseguir conversar com a mulher? Tem um paciente meu que o irmão dele era do MMA, né? E aí, depois de uma sessão de treinos e tal, ele não se sentiu bem, foi para o hospital e aí ele estava urinando sangue preto, né? Acharam que era sangue. E aí, quando viu, ele estava tendo uma coisa chamada rabdomiólise, que é quando assim, o nível de deterioração dos músculos está tão grande que está começando a danificar os rins. Entendeu? Então, esse cara foi parar numa UTI e justamente por nível que é um treinamento de um cara desse. Então, isso aí, pô, é um que eu tô sabendo. Você imagina quantos isso não acontece. Então, agora você pega um cara desse mais preparado, hormonalmente, muscularmente, ele com uma carcaça mais equipada, melhor, não vai acontecer isso. Pode até acontecer, mas vai ser muito mais difícil e num dano muito menor, infinitamente. A nossa menor. composição corporal, a gente falou muito de hormônio, né? Que é uma parte importante, mas assim, para a pessoa entender, que dá energia pra gente, que dá performance pra gente. Quais são os elementos, além do hormonal? Porque às vezes a pessoa faz um acompanhamento hormonal, mas eu acredito que também tem diversas outras coisas que a pessoa tem que fazer paralelamente a isso, não é isso? Você fala para o cara conseguir ter uma performance boa. No trabalho ou no esporte. Enfim, a gente tem que estar... Como assim? Como o nosso corpo funciona. Saúde, né? Uma maneira nosso corpo funciona. Porque assim, a primeira coisa que a gente vê que influencia é o cérebro. Então, são os hormônios que atuam no cérebro. Então, vem serotonina, dopamina, adrenalina, etc. Então, assim, esses hormônios têm que estar equilibrados. Porque são eles que vão te dar o drive, a motivação, a vontade, o desejo. Começa por aí, tá? Então, se você não está com eles bem, por isso que eu sempre bato na tecla lá, como é que está a questão psiquiátrica do paciente. Se ele está dormindo bem, como é que está o humor dele, como é que está o nível de estresse, como é que está a compulsividade dele, a labilidade emocional e tal, porque isso daí já vai me dizer muita coisa sobre os níveis de dopamina dele, de serotonina, de adrenalina, etc. Então, isso daí, número 1, tá? Número 2 é a alimentação do cara. Se ele está dando combustível básico suficiente para aquela atividade do cara. Então, assim, é um cara que está fazendo uma low carb e ele faz alta intensidade, esse cara está destruindo o músculo e não está dando energia. Simples assim. Então, assim, começa por aí, então. Já vamos consertar isso. Então, aí você tem que dar o quê? Substrato energético para o cara. Você tem que aumentar o carboidrato dele. Você tem que adequar quais carboidratos são os mais complexos, os mais simples.
quando, que horas, quanto tempo antes do treino, qual a quantidade, quanto tempo depois do treino. A alimentação dele, dos micronutrientes também, as vitaminas, sais minerais. Ele está tendo, exemplo, vitamina D, está ok, sódio está ok, cálcio está ok, potássio. Então, toda essa parte de micronutrientes também você tem que avaliar do cara, porque isso daí é muito fácil de você resolver e, se tiver descompensado, faz um estrago. Então, são coisas básicas, é o beabá ali que você já está resolvendo. Em seguida, você vê o treinamento desse cara, se esse treinamento está adequado para o que ele está se propondo. Então, assim, principalmente a questão do descanso. Então, exemplo, o objetivo maior dele é performar bem no jiu-jitsu. Aí, o que ele faz? Ele vai para musculação antes do treino de jiu e depois ele vai para o jiu. Irmão, tá completamente errado isso aí, cara. Você não vai conseguir fazer nada no seu treino de jiu-jitsu, que é o seu foco. Não, faz o teu foco primeiro. Você vai para o Gil, faz tudo que você tiver que fazer no Gil, de acordo com o que for o seu treino de Gil, a gente vai montar o seu treino de musculação complementar. E não o contrário. Então você tem que mexer no treino do cara. Triatlo. Pô, o cara tá com uma deficiência muito grande na corrida, exemplo. E o cara tá só treinando bike, só treinando água, porque ele acha que é ali que ele vai conseguir distanciar mais, enfim. Né? Tem vários erros estratégicos, até na alimentação durante a prova, como que ele vai fazer, entendeu? Então, assim, tem estratégias de você aumentar o seu estoque inicial de carboidrato para a corrida, para a prova. Então, assim, você vem zerando o carboidrato dias antes, zerando, aí quando chega 1 a 2 dias antes da prova, você carba pra caramba. Então, isso daí faz com que você tenha um estoque inicial de partida lá para a prova muito melhor. Então, e aí, pô, você está vendo o treino, o descanso do cara, esse cara está dormindo bem, a parte psiquiátrica, a parte de micronutrientes. O cara tá tudo bem ali, beleza. E ainda assim o cara não está performando legal, vamos para a parte hormonal. Você vê, você viu, né? Bem legal isso para saber que não é somente o hormônio. Mas nunca. Então, isso, um médico do esporte é um médico onde que tem a composição de todos esses elementos que o Guga trouxe aqui. É importante, né? Sim. Porque as pessoas que estão nos acompanhando, tem muita gente que não é a favor do uso de hormônio. Mas ele está trazendo o quê? Que são componentes que são importantes para que você também insere, na verdade, uma testosterona e não tem sua alimentação boa, seu treinamento bom, né, a sua rotina. Você vai lá, você coloca, eu quero manter a forma, uso de testosterona para poder manter o peso. Aí o cara vai comer fast food todo dia, o cara não treina. Tem tudo isso, né? Não adianta nada. É um aglomerado de situações, de componentes que faz o atleta, né? Sim, cara. E muitas vezes um suplementozinho já resolve a vida do cara. Uma creatina já resolve quase que totalmente. Um whey protein, entendeu? Porque, assim, às vezes é muito difícil pro cara que tem uma demanda muito grande ele conseguir bater os nutrientes. Por quê? Porque ele teria que comer demais da conta. E, pô, não é todo mundo que tem estômago, intestino suficiente para conseguir absorver tudo isso. Então, aí o suplemento entra como uma luva. Então, aí você joga um whey protein bom pro cara, você joga uma creatina pro cara, o cara revive, entendeu? Então, assim, aí você vê essa questão da suplementação. Por isso que a medicina do esporte, cara, é tudo. Eu tenho que mexer na dieta do cara, eu tenho que mexer na suplementação, eu tenho que mexer no sono dele, na concentração, no tipo de treino, no descanso e com hormônio, entendeu? Então, assim, só que é claro que a parte hormonal é a mais, digamos assim, a mais chamativa e realmente, cara, é como se fosse um nitro ali, é um absurdo. Cara, é fogo, não tem como negar. É a Ferrari. Não tem como negar. É igual um motor lá que, cara, beleza. Se o motor não tiver azeitadinho, ajeitado, calibrado, você tacar um nitro nele ali, vai explodir o motor. Né? Você tem que ter, beleza, o carro já está no máximo e não está indo, aí você põe o nitro. Tem que estar tudo, o beabá tem que estar feito, sabe? A casa tem que estar arrumada. O cara tem que estar fazendo tudo certinho, bonitinho, malhando direitinho, comendo direitinho, tendo a suplementação ok, dormindo legal, tá fazendo tudo certo?
Tá. Ainda assim, não está conseguindo chegar onde você quer chegar? Beleza. Tem ainda limite, tem um espaço para isso? Realmente está em falta algum hormônio? Qual? Esse aqui? Toma. Pronto. Guga, muito bom aqui o bate-papo nosso, né? Gostando muito. E quem quiser te procurar, como que faz? É o nome da clínica? Cara, Clínica do Treino, Clínica fica lá no Cléo Otávio, que é um prédio em frente ao Agarram. Pelo Instagram, pelo Instagram consegue me acha, localizar a Clínica do Treino ou Dr. Gustavo @dr.gustavo Mendonca. Aí lá tem lá a marcação de consultas e tal. Excelente. Bom ter você aqui. Pô, Então, legal. suas considerações aí, legal aqui. Acho que foi um tema bastante curioso, né? Bastante polêmico, mas que também trouxe bastante esclarecimento para as pessoas, né? O Lamparina justamente traz isso, né? Claridade para que as pessoas possam ver de um lado e de outro, né? Uma lamparina mesmo. Como uma lamparina mesmo, uma luz. Não é, Vitão? Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade. Eu que agradeço, galera. Sempre um prazer, contem comigo sempre aí. Vocês estão aí cada vez melhor, né? E vão ficar cada vez melhor. Podem contar aí com pessoas como eu. E como recado final, cara, olha, gente, longevidade é isso. É você ter uma melhor qualidade de vida por mais tempo. Não simplesmente ter mais tempo. Então, para isso, a gente vai cuidar o máximo que a gente pode da saúde das pessoas aí para que elas durem mais e melhor. É isso aí, você ficou com o Lamparina Podcast, o podcast mais humano do Brasil. Humano do Brasil. Olha aí. Um abraço a todos. Valeu, galera. Um abraço. Muito Excelente. bom.